Bem-estar animal. Gado manso emprenha mais, gado manso ganha mais peso, gado manso oferece menos risco para quem está trabalhando. Esse é um dos itens do protocolo 539. Estou aqui num lote de novilha e vocês estão vendo como elas são absolutamente mansas. Está todo mundo vindo aqui, né? A gente, ó, claro que você está me vendo porque tem mais gente filmando e elas estão aqui, eu estou falando alto, elas estão super mansas, elas não estão nem um pouco preocupadas. Por quê? Porque elas foram amansadas, porque tem um protocolo de manejo que acalma os animais e a gente mantém eles numa excelente condição de bem-estar animal. O bem-estar animal, que é um dos itens muito importantes do nosso protocolo 539, pode ser fomentado, instruído, existe técnica para isso. A gente usa todas as técnicas possíveis para amansar os animais, para eles ficarem livres de medo, para eles ficarem livres de qualquer estresse, seja ele hídrico, estresse térmico, que eles consigam ficar realmente muito felizes. Então, se você quer conquistar o resultado de R$2.000 por hectare, você precisa chegar num lote de novilha, como eu acabei de chegar nesse lote de novilha aqui, e as novilhas estarem absolutamente mansas, tranquilo, né? Onde a gente consegue garantir com que os animais tenham aí toda essa calma. Para você garantir que os animais sejam mansos, a primeira coisa é que eles não tenham medo de você, não tenham medo da sua equipe, que eles vejam as pessoas com frequência. No nosso protocolo de manejo de pasto, a gente está sempre muito perto deles, muda todo dia, toda vez que eles veem a gente, eles sabem que viu alguém, a situação só vai melhorar porque eles vão entrar numa outra condição de pastagem, melhor ainda, e a gente garantir com que a gente tenha aí animais sempre muito mansos, animais que a gente possa ver uma distância de fuga muito pequena, para que você garante isso. Então, não há como você conseguir ter a supercria regenerativa com gado bravo, com gado com medo da sua equipe, com gado arredio. A gente precisa ter sempre um gado manso que faça toda a diferença. Então, não deixe de lembrar, os 9 orgulhos, um deles está no bem-estar animal. Se você é da pecuária, uma coisa você sabe, animal manso sempre produz mais. E existem técnicas para amansar o animal, existem formas de garantir com que na sua fazenda a gente tenha sempre animais preparados para ir no alto nível. Então, quando a gente fala em bem-estar animal, a gente está olhando para 2 elementos importantíssimos. O primeiro é o aumento de produtividade advindo desse bem-estar animal, e o segundo, e entre nós, o mais importante, o mínimo que nós temos que fazer por esses animais que entregam a sua vida para nos alimentar é tratar esses animais da melhor forma possível. Esses animais têm que estar livres de sede, livre de fome, livre de medo, livre de estresse térmico, livre de apanhar, livre de cães que mordem esses animais. Então, o mínimo que nós temos que fazer para poder retribuir para os animais que estão dando a sua vida para nos alimentar, para gerar negócio para nós, é ter bem-estar animal. Então, o bem-estar animal não é apenas para que a gente aumente a produtividade, que eu vou falar daqui a pouco, mas é, obviamente, uma obrigação que nós temos. Se você vê muitas vezes uma fazenda andando pela estrada, uma fazenda rapada, com um coxo quebrado, faltando água, os animais coitados ali naquela sombrinha de um poste, que só tem um fio da sombrinha de um poste, o animal tentando ali se proteger daquele sol naquele poste, ali certamente tem, infelizmente, alguém que não faz a pecuária de forma adequada. O que a gente quer sempre? A gente quer olhar para os animais e ter orgulho do bem-estar. Então eles estão livres de qualquer ameaça, eles são calmos, eles estão vindo nos cheirar, são animais que não oferecem perigo no dia a dia do trato com eles. Aqui, por exemplo, eu estou num lote que eu consigo andar no meio, os animais me cheiram, eu passo a mão, é um lote de novilha Nelore que você sabe, digamos assim, que não é o lote mais calmo de todos. E aqui, nesse momento, eu queria ajudar a fazer uma reflexão. Se por um lado a gente tem um objetivo econômico com o bem-estar animal, por outro lado nós temos um objetivo baseado nos nossos valores humanos em poder tratar bem esses animais. A gente sabe, por exemplo, que quando a gente recebe gado de compra e você amansa esse gado de compra para rodeio, quando os animais estão ali um pouco estressados, não chega muito perto, e você vai acalmando esses animais, A gente tem um caso de um cliente nosso que para rodeio nos animais de compra durante um período de manhã à tarde, igual os mais velhos vão lembrar. O mais velho lembra quando a gente olhava cio, antigamente não existia TF, a gente olhava cio de manhã e à tarde, e aí a gente vai parando o rodeio nesses animais até perceber que os animais estão calmos o suficiente para a gente descer do cavalo.
depois que a gente desceu do cavalo, a gente começa a andar no lote até perceber que eles estão calmos o suficiente para poder serem empastados na área definitiva. Então, isso aumenta o desempenho animal, isso diminui o risco de acidente, isso não custa nada. Quando a gente olha para os animais que são inseminados e elas saem caminhando naturalmente depois da inseminação, a gente sabe que estatisticamente a chance desse animal emprenhar é muito maior do que aquele animal que se debate, que sai trotando ou que sai correndo, por exemplo, que tenta pegar todo mundo e fica esbaforido. Então, é obrigação nossa, primeiro, ensinar os animais a se tornarem calmos, a vê-lo eles com muita frequência, a mostrar que você, a sua equipe, não oferece risco aos animais e, principalmente, conseguir observar o comportamento daqueles animais que não amansaram. Não faz sentido você manter no teu rebanho animais que são bravos, animais que vão querer pegar a tropa, pegar o teu funcionário, pegar você. Então nós temos tanto que ensinar os animais usando práticas de bem-estar animal, temos grandes especialistas, grandes pensadores do bem-estar animal. Então a gente sabe que tem o Fernando, tem a turma do Movimento Nada nas Mãos, tem toda a equipe da Bia Animal do professor Paranhos, tem várias técnicas e muita gente sabida que pode nos ajudar a ter aí um bem-estar animal, animais bem alimentados, com água disponível, ausência de medo, que nunca apanham e estão sempre muito felizes. Eu recomendo que você olhe com muita profundidade sobre o bem-estar animal dos animais na tua propriedade. É muito fácil você verificar qual a distância de fuga, se você chega perto ou não, como eles se comportam no curral, se eles chegam com facilidade no coxo quando você está perto e como eles reagem quando mais gente estão próximas ao lote. Então, olhe para o bem-estar animal em alto nível. Isso não custa nada e dá um resultado que certamente uma das maiores, se não a maior razão, benefício-custo do teu envolvimento. Isso só depende de uma coisa, de processo. Você não precisa comprar insumo, você não precisa ter grandes investimentos em infraestrutura, você só precisa ter conhecimento. Com conhecimento, como você lida dentro do curral, como você lida fora do curral, como você chega nos animais, quem você permanece, quem você vai manter no teu rebanho, quem você vai tirar do teu rebanho, vai fazer muita diferença. Não há possibilidade de você ter uma fazenda rentável trabalhando única e exclusivamente com gado com medo, com gado arredio, com gado que pega a sua equipe, com gado que está sempre assustado, está sempre com sede, está sempre com fome, está sempre com calor. Nós temos que garantir tudo isso em mais alto nível. E essa é uma decisão não dos animais, essa é uma decisão sua. Você cuida dos seus animais. Você precisa garantir que eles tenham esse máximo do bem-estar animal. O bem-estar animal é algo que, além de fazer com que a gente chegue no maior nível técnico possível, não há maior nível técnico, excelência técnica sem bem-estar animal, é uma obrigação de todo pecuarista ter orgulho do seu bem-estar animal. Então, pense nisso e tenha orgulho da calma dos seus animais. Uma ferramenta muito importante para o nosso sistema, para conquistar mais de R$2.000 por hectare, é o processo de suplementação de entre-safra, que é um dos elementos do nosso protocolo. Agora aqui, que você pode perceber, esse é o alimentador multitrato que foi desenvolvido. Normalmente a gente precisa fazer várias versões até chegar no ideal, mas a gente gosta muito desse modelo. O feno é uma coisa que desperdiça muito se você não tiver um feeder, um alimentador bem estruturado, e não faz sentido você produzir feno e aí praticamente 30%, e tem estudo que mostra até 40% do feno fica desperdiçado. Então o que a gente fez? A gente foi testando modelos, esse é um dos modelos, é um modelo que a gente acredita que é o caminho, porque ele diminuiu enormemente o desperdício de feno, praticamente chegou perto do zero o desperdício de feno, e onde você pode perceber, os fenos eles vão ficar aqui dentro, a bola de feno, essa tampa ela abre inclusive para facilitar a alimentação, e a gente consegue montar o carrinho de feno. A partir desse momento o feno ele fica distante, os animais normalmente comem por aqui, e aí uma parte que vai desperdiçar cai nesses coxos azuis conhecidos por todos nós, né? Então isso faz com que a gente consiga duas coisas.
Uma delas, obviamente, é como o nosso pastejo ele precisa ser no estado da arte e a gente tem as mudanças frequentes, é importante que o feno mude também. Então, esse alimentador multitrato, ele serve tanto para o feno, onde a gente usa as técnicas, ele tem as distâncias pré-determinadas, tem o tamanho do acesso, quanto a gente pode fazer outros tratos. Aqui, por exemplo, se você, para engordar uma vaca descarte, para dar um exemplo, para fazer um flushing, uma suplementação, dá para usar casquinha, dá para usar algum resíduo eventualmente que a fazenda tem, e ele serve também. Então, tanto no auge da seca que a gente consegue fazer o uso do feno, que funciona super bem, quanto, obviamente, um trato com mais energia na dieta, um outro trato com grão, que também vai fazer muita diferença. Esse alimentador é chave para o nosso protocolo que vai fazer com que a gente ganhe mais de R$2.000 por hectare, tá joia? Então, assim, isso dá para entender como tudo que a gente faz tem que ser simples, tem que ser replicável, tem que ser barato de ser feito e a gente consegue aqui. Então, essa é uma ferramenta indispensável para o nosso modelo de produção capaz de entregar aí mais de R$2.000 por hectare. Está aqui apresentado para vocês, né, o nosso alimentador multitrato, em alguns períodos com feno, outros períodos com grãos e funciona super bem e ainda tem oportunidades de desenvolvimento. A gente já está com a nova versão desenhada, né? Em breve a gente vai ter uma versão melhorada disso, poucas mudanças, mas aquelas melhorias contínuas. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado e acredito que se você for buscar um projeto para superar R$2.000 por hectare, essa ferramenta aqui, o alimentador multitrato, vai ser indispensável, já que a gente tem águas e secas. A nossa metodologia da supercria regenerativa leva em consideração um sistema circular. Então a gente produz o máximo dentro da própria propriedade. E um dos itens do protocolo 539 é a suplementação. Nós sabemos que a pastagem não oferece todos os nutrientes necessários para os animais, principalmente no período de seca, período de transição, e a gente pode ou deve completar para o desempenho máximo através do suplemento no coxo. Aqui, por exemplo, eu tenho na mão o suplemento nosso de transição, é um super proteico, e no nosso super proteico a gente usa o máximo de tecnologia. Núcleo de alto nível, aditivo, ureia protegida, milho, farelo de soja, mas tudo isso olhando para que o custo por quilo fique no máximo 65% muitas vezes de um produto comprado. Por quê? Porque a gente consegue bater aqui em alta tecnologia. Além disso, como a gente tem os animais muito mansos e uma infraestrutura que funciona muito bem, a gente pode até usar níveis maiores de ureia. Como a gente usa níveis maiores de ureia que os produtos comerciais, a gente consegue baratear o nosso ponto de proteína. Então é muito importante que você tenha sempre suplementos adequados à fase do ano e à categoria animal. Eu coloco que a gente tem pelo menos 2 fazendas, águas e secas, mas na verdade nós temos 4, primavera, verão, outono e inverno, mas na verdade nós temos 6, primavera, verão, outono e inverno, transição seca-água e transição água-seca. Por isso que você precisa ter aí uma estrutura mínima para poder fazer o teu trabalho de suplementação, formular de uma forma bastante simples e direta ao ponto, sem inventar muita moda. Fazendas aí com 300, 400 matrizes já conseguem montar uma fabriquinha muito simples, né? A nossa fábrica aqui ela é bastante simples e a gente consegue ter um produto de altíssima qualidade e obviamente com custos mais baixos aí, usando a matéria-prima de alta qualidade. Além da gente poder ter dentro do nosso componente suplementação de precisão, a gente precisa garantir níveis tecnológicos. Hoje aqui, por exemplo, talvez você esteja vendo uma placa solar, um sensor, e ali dentro do sensor o que a gente tem? A gente tem gado bravo, né? Vocês estão vendo aqui na nossa aula aqui gado bravo, né? Mas assim, essas novilhas, elas são, o coxo aqui ele é monitorado, a gente tem sensor ultrassônico que mede o nível de suplemento que tem no coxo, se está dentro ou fora do adequado, através da antena a gente alimenta a bateria e aí via rede LoRa a gente recebe os dados em tempo real da quantidade de suplemento que a gente tem no coxo. Então, dentro do protocolo da supercria regenerativa, um componente chave é o componente suplementação para essas 6 fazendas que você tem. Obviamente, o jeito de falar 6 fazendas, talvez você consiga calibrar aí 2, quem sabe 3 ou 4 suplementos distintos durante o ano e você pode ter a flexibilidade, capim está mais verde, capim está secando, capim está seco. E quem indica para nós se a gente precisa mudar o suplemento ou não é a linha do olho do score de fezes.
Então, de acordo com o score de fezes, de acordo com o desempenho dos animais, a gente vai alterando não só o nível de suplementação, quanto a própria fórmula. A demanda é completamente diferente. Então, se você está fazendo essa aula aqui da Supercria Regenerativa, saiba, além de garantir o nível máximo na qualidade do manejo de pastagem, de qualidade do solo, que a gente precisa garantir o nível máximo do complemento através da suplementação. Conforme melhor a gente é no pasto, mais barato fica aqui no coxo, né? A somatória dos dois, como diz um grande amigo, o coxo é um grande amigo do pasto. Paulo Proma, um colega nosso, sempre fala isso, e a gente acredita puramente nessa teoria, da gente conseguir trabalhar a suplementação sempre em alto nível, da forma mais econômica possível, garantindo fechar as lacunas de primavera, verão, outono e inverno e ainda garantir um suplemento que leve os animais no desempenho máximo. Então, dentro do protocolo 539, estamos falando do componente, um dos 9 componentes, que é a suplementação de precisão. Obviamente, eu mostrei um suplemento aqui que tem ureia e a ureia protegida. Esses níveis eles vão mudando ao longo do ano, você tem aí uma redução na quantidade de ureia e aí quando chega no auge das águas é praticamente suplemento mineral aditivado que garante um máximo desempenho. Espero que você tenha entendido essa parte do componente, certamente você tem aí pessoas para ajudar você nisso e você fica conosco aqui nessa aula que ao longo do processo eu vou mostrando para vocês outras iniciativas do protocolo 539, principalmente as aderentes à nossa meta para ganhar R$2.000 por hectare. Água, meus bons amigos, minhas amigas, água. Talvez um dos pontos menos estudados da pecuária brasileira. A gente precisa ter água de qualidade, água em abundância. Nós estamos falando aqui de um protocolo que vai entregar mais do que R$2.000 por hectare e se a gente não tiver água, nem vida existe. No nosso sistema de produção, até temos visitas aqui para tomar água, no nosso sistema de produção, como eu já expliquei para vocês, nós temos mudanças frequentes de pastagem. Como a gente não tem corredor e como a gente não tem água fixa, a água ela precisa ser mudada. Então você pode observar que a gente tem aqui um cano superficial. Essa é uma água de 1.200, a gente tem aqui bebedouros de 120 a 1.200 litros. Todos os nossos bebedouros, a gente tem sempre uma mudança muito frequente, uma limpeza muito frequente para a água estar sempre água de qualidade. E aqui, obviamente, como tudo que a gente faz na Supercria Regenerativa, é sensorizado. A gente acredita muito na inteligência artificial, nas medições. Aqui a gente tem uma medição de volume de água, se tem água ou não no bebedouro. Se não tem água no bebedouro, a gente é o primeiro a saber, que já chega o alerta no nosso aplicativo. Tem uma câmera de monitoramento para calibrar os sensores. E aqui a gente mede temperatura da água, turbidez, temperatura ambiente e principalmente quanto de água tem. Além disso, a gente tem um fluxímetro aqui que mede o volume de água que está vindo nos bebedouros e com isso a gente consegue saber, na média, quantos animais estão bebendo de água por dia. E como a gente tem uma perspectiva de ingestão, a gente já consegue ter um alerta e corrigir rota. Então é importante que no teu sistema de supercria você coloque muita atenção no teu modelo hidráulico, na tua estrutura de água. Esse é o modelo que você pode ver, ele é muito simples, são modelos baratos, são modelos fáceis de serem feitos. E lembrando, a nossa metodologia é uma metodologia econômica, então tudo que a gente faz aqui precisa ter retorno, precisa ter payback e precisa ser feito de um jeito que a gente consiga manejar. Então, água de qualidade, em quantidade disponível, com uma vazão adequada, com sensores de leitura, porque a gente sabe, você que é de fazenda sabe que às vezes a água dá problema, e se dá problema tem que correr para corrigir, a gente não pode deixar os animais sem água, então a gente tem aqui, né, toda a nossa estrutura. Esse é um dos modelos que a gente utiliza, aqui a gente foi testando vários modelos, esse é o modelo que funciona muito bem, e aqui a gente tem os animais tranquilos tomando água. Elas não foram convidadas, mas são sempre muito bem-vindas a participar aqui da nossa aula, da maratona, né? Cria de alta rentabilidade com foco em R$2.000 por hectare. Nunca vamos ganhar 2.000 se o gado estiver passando sede, lambendo água ou bebendo água ruim. Então a água tem que ser de qualidade, em quantidade e no nosso caso aqui, obrigatoriamente a água precisa ser móvel. E aí a gente consegue fazer as coisas caminharem. Ah, Antônio, está sendo muito difícil esse protocolo aí. Gente, o homem fez um avião voar.
a gente conseguiu colocar satélite. O homem pousou na Lua. A gente tem uma quantidade de tecnologia que, se você achar que não dá para você colocar um modelo de água móvel na tua propriedade, arrastado por um quadriciclo num carrinho, significa que você não quer realmente ganhar os 2, quem sabe até 3 mil reais por hectare. Eu estou mostrando para vocês aqui o modelo que funciona, absolutamente simples de ser feito, que a gente está provando eles há 2 anos, provando esses modelos de produção, e que a gente está bastante feliz aqui em poder ter chegado em níveis da pecuária que são outros níveis. O mais legal é que talvez durante a aula que eu estou oferecendo para vocês, você já tenha pensado aqui em modelos ainda melhores do que esse para você aplicar na sua propriedade. Você vai conhecer ao longo dessa jornada como a gente lida com água, como a gente lida com coxo, como a gente cura o bezerro, como a gente monta a cerca, como a gente maneja o pasto para garantir aí as 3 matrizes entoradas por hectare, desmamando mais do que 2 bezerros. Água fundamental para que a gente tenha aí vida. Sem água não existe vida, nem no solo e nem nos animais. Espero que você tenha entendido como funciona o esquema da água, que você tenha gostado. Percebam que a gente leva tão a sério que a gente tem aqui uma série de sensores conectados com rede LoRa que informam se a gente está indo bem ou se está indo mal em relação à água. Obviamente, mais uma vez, aqui estão elas, olha como elas estão bravas aqui, olha como elas estão nervosas. Em breve a gente vai cuidar aqui dessa mosquinha que começou a aparecer depois que deu a primeira chuva e a gente segue a nossa jornada. E vou seguir caminhando pela propriedade para mostrar outros elementos do nosso protocolo e da nossa técnica que garante que você chegue em 2 mil reais por hectare. Agora estou aqui com o Vitor. O Vitor é uma pessoa importante no nosso projeto, ele que cuida do dia a dia, zootecnista também, formado na UEM, uma pessoa que ajuda a desenvolver o protocolo, né, Vitor? Está aqui cuidando de tudo, mantendo em perfeita ordem. A gente já contou bastante sobre o projeto, mas eu queria ouvir do Vitor aqui. A gente falou que a reprodução e a genética é algo importante. Ele que está aqui desde a IATF, depois cuidado das vacas e agora curando os bezerros. Cada nova estação de monta, a esperança se renova, né, Vitor? Qual que é a sensação de você ver os bezerros começarem a nascer e tá tudo bem, tão bonitinho, tá tudo certo? Logo que a gente começou a primeira estação, a gente sempre falou quando eles vão nascer, né? A gente sempre esperava. E com esse resultado desses bezerros, um mais bonito que o outro, vindo, a gente tem o sonho realizado, né? A gente está aqui, né, Vitor, porque esse é um protocolo de produção que tem o objetivo de superar 2 mil reais por hectare de resultado. É um resultado que a gente sabe que supera a agricultura e que a gente precisa ter 3 matrizes douradas por hectare, taxa de desmame acima de 75, bezerro desmamado macho com 220 quilos, em sistemas móveis. E queria que você contasse um pouco, aqui o gado está bem, agora assim, são novilhas mais eradas, que pariram, se tornaram primíparas agora, dá para ver que elas estão muito bem. E aí foi desenvolvido um medroso móvel, né? Sim. E na verdade a ideia é com que a gente pudesse ter um trabalho muito seguro nesse medroso. Quanto que ele interfere na qualidade de cura do bezerro medroso que nós vamos mostrar daqui a pouco? Bom, ele interfere totalmente, ele evita qualquer tipo de acidente que, se não tivesse ele, teria, né? A segurança do trabalhador e tanto para o animal que está ali dentro, ela é fundamental. Então a chegada desse medroso móvel aí ajudou bastante a gente, agilizou mais o processo, o tempo também que ele é muito importante. E é isso aí. Fazer bem feito o Fazer serviço, bem feito, exatamente. A gente sabe da importância da cura do umbigo, da vermifugação, de um protocolo sanitário que é muito bem pensado para a gente ter uma meta de mortalidade aí abaixo dos valores médios. Normalmente uma fazenda perde aí em torno de 4%, em alguns casos até 7%, a média das fazendas do Instituto em torno de 3,5%, e a gente tem uma meta, obviamente, de uma mortalidade de bezerro inferior a 3%, a gente está no caminho. Então, assim, é muito bom ver os bezerrinhos, que são novos, né? A grande parte nasceu há menos de um mês, mas estão bem, estão espertinho, né? Então o gado tá bem, então preparado aí para a gente começar novo ciclo de monta, né? Então agora que vocês entenderam um pouco do lote, o Vitor e o Pedro vão mostrar como que funciona nesse momento da aula o nosso medroso móvel, né? Vamos chegar lá.
Outra ferramenta importante para nós, além da nossa chinchila aqui que eu e o Pedro estamos usando, né, vocês já perceberam, é falar sobre o nosso medroso móvel. A ferramenta, na verdade, é um curador móvel para que a gente possa aí estar sempre curando os bezerros com a máxima segurança. Queria apresentar o Pedro. Pedro é outro zootecnista que trabalha no projeto, uma pessoa que está desde o início aqui e que inclusive vai ser responsável junto com o Vitor da expansão do projeto em outras propriedades que a gente já está assumindo para aplicar essa metodologia. Pedro, conta para nós essa ferramenta tão importante que você usa aqui no dia a dia, que é o que nós estamos chamando de medroso móvel, por favor. Perfeito. Olá a todos. Como nós trabalhamos com os pastejos móveis, então a gente não tem uma área definida apenas como maternidade. Todos os pastos, todos os talhões podem se tornar áreas de maternidade, então áreas de parição. Então para isso nós pensamos no medroso e no curador ou curador móvel, que consiste em uma proteção para o colaborador, onde ele vai estar efetuando os medicamentos, a cura de umbigo, identificação do bezerro e da vaca. Ele possui os 3 pontos para engate no trator, então para facilitar essa mobilidade, e uma porta de fechamento rápido para trazer cada vez mais segurança para a operação. Bom, com o bezerro contido, a gente identifica a mãe, e depois a gente vai acabar brincando ele também. Outra informação importante é o peso dele, a gente conseguir acompanhar essa evolução de crescimento. Então, com ele contido, a gente começa a realizar as medicações. Após o medicamento, a gente vai realizar a cura do umbigo. É um ponto importante, pois é a entrada de outras bactérias, micro-organismos que podem afetar o desempenho do bezerro. Além do iodo, a gente utiliza um repelente para evitar que as moscas acabem sentando no umbiguinho também. Nós realizamos os furos dos 2 lados, porque o animal, depois de 100 dias de nascido, ele vai receber a primeira vacinação e identificação visual. Nós utilizamos a tag no primeiro manejo porque ela traz uma segurança de não ter problemas de enroscar, é um material leve e isso nos ajuda bastante no dia a dia. Então, depois da anotação de score de comportamento da vaca, o número da vaca, a gente começa a identificação do bezerro. A gente lambreca bastante de produto para realmente não sentar mosca e não ter problema nenhum com alguma enfermidade. Então, depois de todo esse processo feito, o animal é solto e retorna para sua mãe. Bom, então a gente dando sequência com o assunto de água, a gente notou que é muito importante a gente ter água limpa para os animais beberem. E a gente não usa o bebedouro como um armazém de água, um reservatório de água. Esse aqui é um bebedouro de 120 litros, de fácil limpeza para os animais. Bom, então aqui esse bebedouro, ele é composto por uma mangueira de rosca, onde, por ele ser um bebedouro de 120 litros, a gente só faz a manutenção de virar ele e remover ele do lugar. Ele tem um chanfro para você ter facilidade de carregar e você pode mover a água dele dessa forma. Uma coisa que é importante também nesses bebedouros é a força da vazão da água. Que quanto mais vazão você tiver, mais animais você pode ter com um bebedouro menor. Bom, então outra parte importante sobre os bebedouros é você ter na propriedade pontos de águas estratégicos para a movimentação desses bebedouros. Aqui passa uma linha de mangueira onde tem um hidrante. Esse hidrante é um ponto de água fixo que fica em lugares onde próximos aos bebedouros vão ficar. Então a gente tem um engate rápido, que desse engate rápido é ligado uma mangueira até o bebedouro. Dessa maneira você usa poucos metros de mangueira ou de encanamento para chegar até o bebedouro. O hidrante é esse pino que fica para cima da terra, onde você chega e engata. Dessa maneira, tendo vários pontos desse, você consegue levar água para pontos estratégicos da propriedade. Outro ponto
que é de grande importância na operação dessa pecuária regenerativa, a independência pontos fixos. Então, onde o pastejo é feito aonde precisa ser feito. Então, através das possibilidades da água móvel, dos coxos de suplementação também nessa linha, o choque é quem traz essa possibilidade. Então, delimitar as áreas onde os animais realizarão o pastejo. E para isso, a gente precisa ter alguns pontos importantes ou de cuidado com o choque. Inicialmente, para implantação, devemos utilizar um aparelho que comporte a operação e ele estar em um local de fácil visualização e com um aterramento onde encontra umidade. Então, diariamente, feitas as medições onde os animais estão presentes para nunca faltar potência do choque necessária para o objetivo de conduzir os animais no pastejo. Então, aqui é o coração, onde possui o aterramento e o aparelho de choque que a gente utiliza no nosso dia a dia. A condução dos animais através dos aparelhos de choque facilita não só o manejo, mas também os custos da operação. A gente consegue fazer distâncias entre postes de 20, 40 metros. Temos casos aqui do nosso corredor, a gente tem corredor com distância entre as lascas de 25, 20 metros. E então a gente consegue trazer também essa economia para a operação. Outro ponto importante é o controlador do choque. Com ele a gente consegue acompanhar a voltagem e também fazer o ligamento e desligamento do aparelho, independente de posição. E isso facilita na hora que a gente está movimentando ou montando as áreas de pastejo para os animais. Então, quem manda no pastejo somos nós e não os animais. Então, é fácil aqui, está desligado e o aparelho já consegue mostrar a voltagem e o número de fugas. Isso facilita encontrarmos os pontos que está tendo esse roubo ou sequestro da potência do nosso choque. Bom, mais um detalhe para vocês verem, aqui a gente tem a entrega do choque, então a gente está em 6.4 kV ou 6.400 volts. Aqui embaixo a gente consegue saber aonde está as fugas e aí a gente consegue chegar pontualmente e fazer a manutenção do local. Os animais, os bovinos, a gente consegue reter e segurar esse pastejo a partir de 4.000 volts. Então, independente do ponto que a gente esteja na fazenda, a gente consegue tanto ligar como desligar o choque. E aí a gente consegue trabalhar e da mesma forma a gente liga novamente. Então, dando continuidade à parte de cerca elétrica, o nosso estagiário Vitor Carreira vai falar um pouco sobre a montagem e a desmontagem dessa cerca. Então, continuando na parte do choque da cerca móvel, temos aqui primeiramente nosso carretel, onde ele é constituído pelo carretel, uma alavanca para fácil movimentação e o fio de eletroplástico. Sendo assim, ele passa e movimenta o nosso choque, onde nós conciliamos ele na nossa haste, onde é feita a nossa cerca, e fácil movimentação, onde a gente faz as porteiras recolhendo para uma passagem de carros ou até mesmo dos animais. Posteriormente, nós destravamos nosso carretel, prosseguimos na manivela, passamos na nossa haste e, como foi dito, tudo é móvel. Então, a nossa haste, essa haste é uma haste de fibra de vidro, só com essa parte em plástico, onde a gente faz a retirada, faz a movimentação e a inserção dela novamente. Posteriormente, passamos o carretel novamente e está feita a nossa cerca móvel de choque. Você pode observar que no primeiro dia do nosso encontro eu tratei do aspecto mais importante, que era conseguir criar condições para entorar 3 matrizes por hectare, desmamando 2,2 bezerros por hectare e garantindo com que a gente possa entregar mais que R$2.000 por hectare. Você fez contas aí, você está acompanhando o mercado, e dentro dessa agenda de melhoria do valor da arroba, certamente você percebeu que é possível até superar os 2.600, quem sabe chegar em R$3.000 por hectare. Mas, nesse momento, eu quero ter provocado em você muita reflexão.
Que tipo de reflexão? Será que isso dá para ser feito aqui? Será que é só isso? Como que isso vai acontecer? Então, eu queria nesse momento resgatar a aula de ontem, mas principalmente alguns pontos da aula de hoje e poder construir toda a estrutura que torna essa metodologia aplicável. Repare, em nenhum momento eu falei que tem caminho fácil, em nenhum momento eu falei que tem caminho rápido, em nenhum momento eu falei que seria simples o processo, em nenhum momento eu coloquei que essa agenda de trabalho vai acontecer naturalmente. Então perceba, segredos disso, segredos daquilo não tem aqui. O que aqui tem método, o que aqui a gente tem trabalho, o que a gente tem aqui são 9 anos de estudo que quando aplicado as coisas vão caminhar. E aqui, nesse momento, eu quero resgatar que grande parte decisiva do processo técnico tem ligação com colher a forragem no período das águas, no estado da arte mesmo. Você conseguir estruturar a tua propriedade fazendo a colheita de capim de um jeito que você realmente garanta a melhor ingestão possível. E por que a gente quer garantir a melhor ingestão possível da fração do capim? Porque, obviamente, a gente tem menores níveis de desembolso em outros insumos. A gente concentra grande parte do desempenho animal na folha e não necessariamente em programas de suplementação em altos níveis de consumo. Então, a gente quer falar em pecuária de processo. Bom, se as águas a gente está colhendo no estado da arte o capim, obviamente eu preciso ter muita comida guardada na seca. Você vai entender que pelo menos são 500 quilos de matéria seca por ar para uma fazenda ser top rentável. Mas neste modelo, esse modelo que eu estou apresentando para você, a gente vai precisar ter 1 tonelada de matéria seca guardada por unidade animal. E via de regra, entre 12% e 22% da sua propriedade, de acordo com a estratégia, de acordo com a espécie forrageira, mas a gente pode dizer tranquilamente 18% da sua propriedade tem que ser uma área reservada para produção e colheita de volumoso. Ele falou assim, poxa Antônio, eu tenho que ter tudo isso? Se você quiser superar os R$2.000 por hectare, a gente vai precisar ter 1 tonelada de matéria seca guardada. 1 tonelada de matéria seca guardada, especialmente para que a gente consiga cumprir não só a seca, mas a transição de seca para acertar o capim, a gente tem uma segurança que a gente vai poder entregar essa metodologia. Muito bem, do ponto de vista técnico, a ancoragem está em colher no estado da arte nas águas e ter bastante comida guardada na seca. Lembrando que estamos falando aqui num projeto de cria. Obviamente, existe o protocolo para a recria das fêmeas desmamadas para que elas possam entrar em reprodução aos 14 meses, ok? Muito bem, nesse momento eu queria repassar com vocês todo o protocolo. Pontos que eu coloquei no dia de ontem, pontos que eu expliquei para vocês no dia de hoje, mas que nesse momento eu queria concentrar que existe uma agenda técnica por trás dessa agenda produtiva. Então lembrem, a gente tem iniciativas ligadas às pessoas, iniciativas ligadas à gestão, iniciativas ligadas à produção. Eu vou inverter o que normalmente eu coloco, começo falando da agenda ligada às pessoas, que é mais importante. Mas aqui, para que a gente possa fechar o que eu mostrei o carrinho de feno, eu mostrei o nosso coxo móvel de sal, os meninos falaram da água, a gente falou do manejo de pastagem, você viu a quantidade de palha que tem no solo, você viu os animais, você viu o nosso medroso móvel, que a gente quer mudar o nome para zeloso móvel. Então, você entendeu a filosofia nessa aula que você acabou de assistir. Então, lembre que a gente precisa ter 9 orgulhos da produção. Quais são os 9 orgulhos da produção? O primeiro, manejo de pastagem. Esse é o primeiro orgulho da produção, já coloquei para você. No período das águas, a gente colhe no estado da arte. Normalmente, em grande parte do Brasil, a gente dá fração entre 40% e 50%, entre 30% e 50% que a gente colhe nas águas. Na transição vai colhendo. Quando chegou na altura de saída dos animais, a gente consegue fazer o quê? Entra com a suplementação volumosa. Muito bem, então manejar o pasto no estado da arte. Para eu manejar o pasto no estado da arte, eu preciso ter uma capacidade de crescimento da planta enorme, porque nós estamos falando de trabalhar aí entorando médio 3 matrizes por hectare. Que no frigir dos ovos com a área de volumoso, esse número vai para 3,4, 3,5, 3,6 matrizes entoradas por hectare. Para isso,
entra, na minha opinião, que tem de mais tecnologia: solo. Vocês perceberam, cobertura de solo, matéria orgânica, saturação de base e descompactação. Agora eu peço para você fazer uma pesquisa quando terminar essa aula. Qual o efeito do aumento da matéria orgânica e da atividade biológica no solo? Matéria orgânica disponibiliza nitrogênio. Você sabe o papel do nitrogênio no crescimento da planta. Matéria orgânica retém água. Você sabe o que significa você ter a matéria orgânica retendo água. Matéria orgânica, inclusive, fomenta o desenvolvimento dessa microbiota do solo, que faz com que aumente a disponibilidade, a biodisponibilidade dos nutrientes. Então, é indiscutível que, além do manejo de pastagem, a gente vai precisar ter um cuidado extremo com os processos agroecológicos do solo. É isso mesmo, tá bom? A gente fala aqui em solo. Mas não para por aí. Para eu garantir esses dois, eu preciso de uma estratégia de entre-safra absolutamente bem estruturada. Se eu não tiver uma excelente estratégia de entre-safra, produzir comida barata de qualidade, vou repetir, comida barata de qualidade, o projeto não para em pé. Eu posso produzir comida barata de péssima qualidade, não serve. Ou posso ter comida de qualidade cara, também não serve. Comida barata de qualidade. A gente pode falar em atitudes com feno, atitudes com silagem. Se eu tenho um processo de recria-engorda, obviamente o feno ele deixa de ser tão atrativo como a silagem. Agora, se eu posso reidratar feno, não vem ao caso nessas aulas aqui, mas eu tenho feno como nosso protocolo de estratégia de entre-safra. Em alguns casos silagem, em alguns casos capulho, em alguns casos casquinha, assim vai, mas a gente tem a estratégia de entre-safra, mas não para por aí. Para funcionar essas três coisas iniciais, a fazenda precisa ter layout. Vocês viram que a gente pensou um jeito específico de pôr água, um jeito específico de oferecer o sal, um jeito específico de mudar o nosso saleiro, um jeito específico de usar o nosso feno, né? Então vocês perceberam. Um jeito específico de aterrar a cerca elétrica, um jeito específico, isso é layout. É pensar a fazenda com layout. Se não tem layout, se não tem design, se não tem infraestrutura, você não consegue funcionar. A fazenda precisa ter infraestrutura. Fazenda tem que ser realmente uma linha de montagem. Fazenda com cabeça de Henry Ford, tá? Então falamos manejo de pastagem, cuidado com o solo, estratégia de entre-safra, layout e infraestrutura, fazenda de Henry Ford. Claro que a partir desses 4 elementos que são forrageiros vem o 5º elemento. Qual é o 5º elemento do nosso processo? Suplementação de precisão. Em alguns momentos eu estou usando sal mineral aditivado, em outros momentos eu estou usando o suplemento 02, em outros momentos eu estou fazendo uma terminação intensiva a pasto das vacas descarte. Ok? Por quê? Porque eu não posso matar a vaca magra e leve. Eu preciso ter um faturamento onde a média do peso das novilhas, das primíparas, das pluríparas sejam pesos superiores a 15 arrobas. A gente tem claramente novilha com 14, primípara com 16 e vaca com 17 ou 18 arrobas. Claro que eu não quero manter vaca com 18 arrobas na fazenda, mas por isso que a suplementação intensiva ou a terminação intensiva pasto ela é fundamental. Então eu tenho o 5º elemento que é a suplementação batida na fazenda. Né? A gente compra o núcleo, alimentos de qualidade, você pode adicionar desde gordura protegida, você pode adicionar a ureia ou um nitrogênio ureia protegida, a ureia, um núcleo de alta qualidade, milho, farelo de soja, DDG, alimento de qualidade. Bater o nosso proteico na fazenda, ou no nosso caso a gente faz o nosso super proteico. Como a gente confia muito na nossa infraestrutura, a gente confia muito na nossa equipe, a gente vai em níveis de ureia de maior utilização. Se eu estou em níveis de ureia de maior utilização, eu tenho ponto de proteína da dieta muito mais barato. Eu não vou conseguir comprar no mercado um suplemento proteico pronto com o nível de ureia que a gente bate na fazenda. Por quê? Porque a gente chega em 30 gramas de ureia para cada 100 quilos de peso vivo. Por quê? Porque os animais estão no auge da seca, comendo feno, eu preciso manter a atividade biológica do rumen, senão as fezes vão secar. E a gente viu isso acontecer muitas vezes. Então percebam, na questão técnica eu tenho esses 5 orgulhos aí. Muito bem, mas não para por aí. Para que a gente continue o nosso protocolo, precisa de mais 4 coisas fundamentais dentro da fazenda. Segue genética, os animais precisam ser geneticamente superiores, é inegociável, as matrizes precisam ser selecionadas para precocidade, para a qualidade de carne, para que a gente consiga ter conversão alimentar, eficiência biológica. E aí quando você pega animais que já são positivos para área de olho de lombo,
espessura de gordura subcutânea, quando você tem marmoreio, você vê que tem altas correlações, inclusive com desempenho reprodutivo, com precocidade. Então, é indiscutível seleção genética. Tem vaca, tem que selecionar, ponto final. Tanto descartar o que não serve, quanto entrar com pulmão. Só que não adianta ter genética se não reproduz. São 160 quilos de bezerro desmamado por vaca exposta dentro do nosso protocolo. Ou mais, aqui a gente deve chegar em 180 quilos de bezerro desmamado por vaca exposta. Mas com 160 já dá. Então a gente tem 5 elementos que eu falei: manejo de passagem, solo, estratégia de entre-safra, layout, suplementação, genética, reprodução, saúde animal ou sanidade. Então, o protocolo de nascimento, vacina para os bezerros, manejo de 4 meses, manejo das vacas, toda a parte sanitária tem que ser no estado da arte. Uma carta sanitária incrível. E quem economiza em saúde animal está economizando no palitinho, no churrasco de picanha. A gente gasta menos de 2% em saúde animal para ter um protocolo de saúde animal incrível. Então é inegociável. E por último, o 9º elemento, e obviamente não menos importante, vocês perceberam, eu falei sobre isso aqui, que é o bem-estar animal. Animal manso, livre de medo, livre de estresse e assim por diante. Então, vocês entenderam que para eu conseguir os R$2.000 por hectare, eu preciso ter os nossos 9 orgulhos que eu acabei de citar para você. Muito bem, existe como diriam os Faria Limers, um back-office que sustenta isso. Não é nunca só questão técnica. A questão técnica é uma parte relevante, mas é só uma parte. Eu preciso ter uma macro-área gente e uma macro-área gestão. E nesse momento eu quero falar da macro-área gestão. Então, o primeiro elemento, precisa ter um projeto. Cada fazenda precisa de um projeto. Um projeto melhor do que um projeto de uma hidrelétrica. Já pensou? Não, brincadeiras à parte, não precisa ser melhor que um projeto da hidrelétrica. Mas um projeto com cronograma, um projeto com croquis, um projeto com orçamento, um projeto que define as etapas. Não é simplesmente pegar uma planilha Excel, Ctrl+C, Ctrl+V. Para que eu chegue em R$2.000 por hectare num horizonte de tempo que provavelmente vai ser de 3 a 4 anos, de acordo com o ponto de partida, eu tenho que ter projeto. Então, na macro-área gestão, qual é o projeto? Nós temos que ter orgulho do projeto. Vai receber alguém na fazenda? Deixa eu apresentar aqui o projeto da minha fazenda. Esse é o projeto. Percebo que eu não falei planejamento, falei projeto, né? Ciclos de projeto. Então, você tem um projeto. O projeto com as cartas de planejamento, o projeto com as definições, o projeto com antecipação, o projeto com análise de risco e resposta. Além do projeto, o que eu preciso? Eu preciso de execução no mais alto nível. Execução em alto nível. Por que a gente investiu em sensor? Por que a gente investiu em câmera? Por que a gente investiu em dispositivos que ajudam a fazer mudança automática dos animais? Por que a gente está investindo em matéria orgânica do solo? E por que a gente está investindo no desenvolvimento de pessoas? Para aumentar a qualidade da execução. De nada vale o papel que o plano foi escrito se não for aplicado. Então eu tenho aí uma necessidade, uma obrigatoriedade de executar em mais alto nível. E, obviamente, eu preciso fazer gerenciamento. Tem que gerenciar esse processo como um todo. O que é gerenciar? Acompanhar o que está acontecendo e agir. Tá? Então você vai monitorar dentro de todos os elementos, linha do olho, linha do meio e última linha. E a partir desse momento eu vou olhar para quê? Para as pessoas. Gente que vai executar. E tem 5 iniciativas de gente. Liderança, valores positivos, autonomia, domínio e propósito. Essas pessoas vão fazer a gestão que vão garantir com que o processo técnico aconteça. Tá joia? Perceberam aqui, nesse momento, claro, vocês perceberam que eu não estou na propriedade, estou aqui no meu escritório, estou na minha sala, falando sobre isso e estou muito seguro que o caminho é esse. E aí eu queria colocar para vocês, obviamente, de posse do que eu falei ontem, que eu trouxe hoje para vocês com os exemplos que vocês viram na aula de hoje, eu quero falar que amanhã é a aula mais importante. Amanhã a gente vai trazer o aspecto humano e econômico da nossa metodologia. Amanhã vai ter uma aula onde vocês vão poder interagir comigo, vai ser uma aula ao vivo e vou trazer os elementos mais importantes da nossa metodologia que vai te ajudar a ganhar mais do que R$2.000 por hectare. O conceito econômico ou bioeconômico, os números, como custa, quanto a gente gasta, e o conceito humano. Se a gente trabalha o conceito bioeconômico e o conceito humano, eu tenho certeza que a gente vai conseguir
ir para outro nível. Então, não deixe de assistir a aula de amanhã, não deixe de revisar essas aulas, tanto a de ontem quanto a de hoje. Espero que você tenha chegado aqui comigo com esse entendimento e já tenha percebido que o grande diferencial do protocolo é criar condição para ter maiores lotações, criar condição para ter gestão no estado da arte, trabalhar numa fazenda semi-autônoma e principalmente querer muito pouca coisa. Eu quero muito ganhar mais do que R$2.000 por hectare na cria. Espero que tenha gostado da aula de hoje, da aula de ontem. Muito obrigado por dedicar o seu tempo comigo nessa jornada. Para nós é sempre maravilhoso e a gente se encontra amanhã. Um grande abraço.